Olá, professor. O meu tema continua sendo os desafios da docência, a arte de professorar. Hoje falarei sobre a natureza do trabalho docente, parte 2, porque no vídeo anterior falei sobre a natureza do trabalho docente também. Disse que ser professor é se preocupar com a formação do aluno como cidadão. Ele precisa ser preparado para viver como um ser social, respeitoso, ético, valorizando e usando adequadamente o que é público, parques, ruas, UBS, escola, agir de acordo com a moral e pensar no bem-estar geral. Ter consciência de que sempre que o outro se faz presente, é preciso que haja respeito por esse outro, que se reconheça a sua importância, o seu valor, o seu lugar e a necessidade da sua presença. Se não reconheço a necessidade da presença do aluno, não terei motivo para ser ético com ele. Se não reconheço a presença do comerciante na rua da minha casa, não terei motivo para tratá-lo com respeito. Se não reconheço a necessidade da presença daquele que me contrata para um serviço, não terei nenhuma razão para ser ético com ele e respeitoso no desempenho da minha função. Essa é uma parte da natureza da docência. A outra consiste em reconhecer que o aluno não está na escola apenas para aprender fórmulas matemáticas, mas para aprender a razão delas, porque elas passaram a existir, de onde vieram, o que a humanidade estava querendo resolver com a sua presença. O que motivou a sua dedução? Foi necessidade econômica ou social, ou foi necessidade intelectual? Foi a superação de um problema social ou econômico, ou foi a busca pela transcendência intelectual? O aluno não está na escola para saber apenas que o Brasil foi descoberto em 1500, mas para saber por que era importante ele saber isso. Porque o que acontecia no contexto intelectual e científico de 1500 que possibilitou a navegação de Cabral. O que a humanidade buscava na época. Cada época tem as suas necessidades, seus conceitos de certo e errado, a sua valoração do outro. Posso discordar deles, mas não posso reescrever a história. Posso dizer que se fosse hoje seria diferente, mas não posso exigir que fizessem diferente. O aluno não está na escola apenas para saber que existe uma serra ou um monte em determinado lugar, mas para saber o quanto isso impacta na vegetação, no clima do lugar, nas condições de vida das pessoas. Ele não está na escola apenas para aprender quantos habitantes tem a cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas para saber o que essa população impacta na região, como ela está sendo administrada, quais problemas de uma cidade grande tem e o que isso tem a ver com ter muitos hospitais, prisões, policiamento e assim por diante. Mas esse conhecimento de nada significa se a pessoa não aprender também que a vida humana não é e nunca será 100% tranquila. Mesmo que ele se relacione muito bem com todos os seus vizinhos, de vez em quando haverá alguma querela a ser resolvida entre eles. O professor deve saber disso, saber que ainda que ele assuma a natureza da docência em sua plenitude e cumpra o seu papel com o máximo cuidado, sempre haverá uma exceção à regra, mas uma exceção. Não é por isso que ele deverá fazer um estardalhaço, pisar sobre a bandeira, falar mal da escola, falar mal das famílias, dos alunos, generalizar o problema. Pode e deve pedir apoio aos colegas, apoio dos pais, procurar apoio do conselho tutelar e de quem mais for necessário, sem, no entanto, baixar o nível do seu discurso, generalizar e dizer que os alunos não querem nada com nada. Há dificuldades que são para todos, há dificuldades que são para alguns, há dificuldades que são criadas por alguns. Problemas sempre teremos, mas não é por isso que a vida não vale a pena. Não é por isso que ser professor é uma tragédia. Ser professor será uma tragédia se ele for uma tragédia,
como pessoa e como profissional. No vídeo anterior, usei as mulheres como exemplo de viver segundo a natureza da mulher, que é ter filho. Mas a vida de uma grávida não é isenta de problemas, não é isenta de incertezas. Incomoda-as os mais diversos fatores, inclusive a dor do parto ou o incômodo e a cicatriz de uma cirurgia. Mas para ela tudo faz parte e tudo vale a pena, porque está vivendo a natureza de ser mulher. Alguns professores parece que sonharam entrar na sala de aula e encontrar um tapete vermelho estendido diante dele. Mas a vida não é assim. Professor, viva a natureza da docência em sua plenitude. Encare com naturalidade os problemas que decorrerem da docência e você será feliz. Sêneca, o filósofo estoico do primeiro século da nossa era, afirmou que há estágio existencial desejado por todos, mas o espírito humano, desejando antecipar esse estágio, é tomado de enfado diante das próprias vacilações, sempre repetidas, que findem em perspectivas frustrantes e acabrunhamento urdido no ranço da melancolia. Finalmente, mais um pensamento de Sêneca. Nunca, embora oculta, a virtude deixa de emitir sinais de si. Quem for digno capta seus vestígios. Sucesso, professor. Assuma a natureza da docência e não espere mais do que se pode esperar. Há um limite para tudo, até para o aprendizado do aluno. Viver feliz não é pura tranquilidade. Assim, se gostou, curta e compartilhe. Um abraço a você.